Sherlock Holmes, à beira da morte. A senhora Hudson, proprietária do apartamento de Sherlock Holmes, era uma sofredora, não só porque o apartamento do primeiro andar era invadido por levas de indivíduos estranhos e quase sempre indesejáveis, a qualquer hora do dia ou da noite, mas também porque a excentricidade e a vida irregular daquele inquilino tão diferente punha à prova sua paciência. O incrível desleixo de Holmes, seu hábito de tocar música nas horas mais absurdas, o fato de que às vezes treinava tiro dentro de casa, suas experiências científicas esquisitas, algumas mal cheirosas, a atmosfera de violência e perigo à sua volta faziam dele o pior inquilino de Londres. Por outro lado, era extremamente generoso quanto ao aluguel. Não tenho a menor dúvida de que o dinheiro que ele pagava pelos seus aposentos durante os anos em que morei lá teria sido suficiente para comprar a casa toda. A proprietária tinha profundo respeito por Holmes e nunca ousava interferir em nada, por mais inusitado que achasse o seu comportamento. E, mais do que isso, a senhora Hudson gostava do seu inquilino, pois era extremamente gentil e cortês no trato com as mulheres. Ele não apreciava nem confiava no gênero feminino, mas era sempre um adversário cavalheiresco. Um dia, na época em que eu tinha 2 anos de casado, a senhora Hudson veio até minha casa. Sabendo da autêntica estima que ela sentia por Holmes, ouvi com toda a atenção a história que me contou sobre a terrível situação na que estava reduzido o meu pobre amigo. "O Sr. Holmes está morrendo, Dr. Watson", disse ela. "Faz 3 dias que ele está muito mal, e duvido que passe de hoje. O pior é que ele não me deixa chamar um médico. Hoje cedo, quando vi o rosto dele, só pele e osso, me olhando com os olhos esbugalhados, não deu mais para aguentar. Com ou sem a sua permissão, Sr. Holmes, eu vou chamar um médico agora mesmo", falei. "Então chame o Watson", ele disse. "Doutor, se eu fosse o senhor, não demoraria nem 1 hora para ir até lá. Senão o senhor pode não encontrá-lo com vida." Fiquei horrorizado, pois não sabia de nada sobre a doença de Holmes. Nem preciso dizer que peguei imediatamente o casaco e o chapéu para ir vê-lo no coche. Enquanto íamos até sua casa, pedi que ela me desse mais detalhe. "Não sei de muita coisa, Sr. Watson. Ele estava trabalhando num caso em Rotherhithe, num beco perto do rio, e voltou de lá com essa doença. Está de cama desde quarta-feira, sem levantar. Nesses 3 dias não comeu nem bebeu nada." "Meu Deus! Mas por que a senhora não chamou um médico?" "Ele não deixa. E o senhor sabe que ele é difícil. Não tive coragem de desobedecer, mas ele está nas últimas. O senhor mesmo vai ver, assim que puser os olhos nele." Era mesmo um espetáculo lamentável. Na luz fraca daquele dia de novembro, em meio ao nevoeiro, o quarto de Holmes era um lugar sombrio, mas foi seu rosto esquelético olhando para mim que fez o meu coração estremecer. Os olhos estavam brilhantes de febre, as maçãs do rosto avermelhadas, e nos lábios havia uma crosta escura. As mãos magras sobre a colcha tremiam sem parar. A voz estava rouca e irregular. Holmes estava deitado sem se mover quando entrei no quarto, mas percebi pelo brilho dos seus olhos que tinha me reconhecido. "Bem, Watson, parece que estamos passando uns maus bocados", disse ele com a voz fraca, mas com um pouco do seu jeito displicente de sempre. "Meu amigo", exclamei, chegando mais perto. "Afaste-se, fique longe de mim", disse ele com aquele tom imperioso que eu sempre reconhecia em momentos de crise. "Se você chegar mais perto, Watson, eu vou ter que mandar você ir embora." "Mas por quê?" "Porque é assim que eu quero." "Isso não basta?" Sim, a senhora Hudson estava certa. Holmes estava mais prepotente do que nunca, mas seu estado era de dar pena. "Eu só queria ajudar", expliquei.
Exatamente. E a melhor forma de ajudar é fazer o que eu estou lhe dizendo. Está bem, Holmes. Ele perdeu um pouco o jeito severo. Você não está zangado? Perguntou, respirando com dificuldade. Coitado. Como é que eu podia ficar zangado vendo meu amigo naquele estado bem na minha frente? Não é para o seu próprio bem, Watson? Disse ele baixinho. Para o meu bem? Eu sei qual é o meu problema. É uma doença que ataca os trabalhadores braçais em Sumatra. Algo que os holandeses conhecem melhor do que nós. Embora até hoje não tenha lhe dado muita importância. Só uma coisa é certa. A morte é inevitável. E a doença é terrivelmente contagiosa. Holmes disse isso com uma energia febril, fazendo gestos para eu me afastar, com as mãos ossudas tremendo em movimentos bruscos. É transmitida por contato físico, Watson. Só pelo toque. É só não chegar perto de mim e está tudo bem. Deus do céu, Holmes. Você acha que eu ia me importar com isso por um segundo sequer? Nem que fosse com um estranho. Você acha que isso ia me impedir de fazer minhas obrigações? Ainda mais com um amigo de tantos anos. Se você ficar quieto aí, nós podemos conversar. Caso contrário, saia imediatamente. Meu respeito pelas extraordinárias qualidades de Holmes é tão grande que sempre atendi a tudo que ele disse, mesmo quando não entendia o porquê. Mas naquele momento, todo o meu instinto profissional entrou em ação. Em qualquer outra situação, ele podia dar as ordens, mas num quarto de doente, eu é que estava no comando. Holmes, disse eu, você não está no seu estado normal. Uma pessoa doente é como uma criança e é assim que eu vou tratar você, quer você goste ou não. Eu vou examinar seus sintomas e tratar dessa doença. Ele me olhou cheio de raiva, já que eu sou obrigado a receber um médico. Que eu queira ou não, que seja pelo menos alguém em que eu confio, disse ele. Então quer dizer que você não confia em mim? Na sua amizade, certamente que sim. Mas as coisas são o que são, Watson. E afinal você é apenas um clínico geral, com uma experiência muito restrita e qualificações medíocres. Sinto muito ter que dizer isso, mas você não me deixa outra saída. Fiquei profundamente magoado. Essas palavras não são dignas de você, Holmes. Isso só deixa claro o estado de nervos em que você está. Entretanto, se você não confia em mim, eu não posso forçá-lo a aceitar meus préstimos. Deixe que eu chame Sir Jasper Meek, ou Penrose Fincher, ou algum outro dos melhores médicos de Londres. Mas você tem que ver um médico. E ponto final. Se você acha que eu vou ficar parado aqui vendo você morrer, sem fazer nada e sem trazer alguém para ajudá-lo, você está redondamente enganado. Você tem boas intenções, Watson, disse o doente numa voz que parecia um gemido rouco. Será que preciso provar a sua ignorância por A mais B? O que você sabe? Diga lá. Sobre a febre tapanuli. E o que você sabe sobre a peste negra de Formosa? Eu nunca ouvi falar em nenhuma das duas. No Oriente existem muitos tipos de doença, Watson. Muitas possibilidades patológicas estranhas. Holmes ia parando depois de cada frase, para juntar as poucas forças que lhe restavam. Aprendi muito nas minhas últimas pesquisas. Quanto ao aspecto médico-criminal, foi durante essas pesquisas que contraí esta doença. Não há nada que você possa fazer. É possível. Mas fique sabendo que o Dr. Henstry, a maior autoridade mundial em doenças tropicais, está aqui em Londres. Não adianta protestar, Holmes. Vou buscá-lo agora mesmo. E decidido, me virei para sair. Nunca levei um susto tão grande. Num segundo, dando um pulo de tigre, aquele homem, que já estava quase morrendo, me interceptou. Ouvi o barulho seco da chave na fechadura. Em seguida, ele se arrastou de volta para a cama, exausto e ofegante depois daquele tremendo desgaste de energia. Você não vai me tomar esta chave à força, Watson. Você está em minhas mãos, meu amigo. Está trancado aqui. E aqui vai ficar até quando eu quiser. Mas eu vou lhe dar uma chance. Tudo isso, ele disse arfando, lutando terrivelmente para respirar. Você só quer o meu bem, eu sei disso perfeitamente. E você vai fazer o que está querendo.
Mas me dê algum tempo para eu me recuperar. Agora não, Watson, agora não. São 4 horas, às 6 você vai. Mas isso é loucura, Holmes. Só 2 horas, Watson. Prometo que deixo você sair às 6. Aceita esperar? Parece que eu não tenho escolha. Não mesmo, Watson. Obrigado, posso ajeitar minhas roupas sozinho. Por favor, não se aproxime. Bem, Watson, ainda tenho uma exigência a fazer. Você vai buscar ajuda, mas não dessa pessoa que você mencionou. Você vai buscar quem eu quiser. Perfeitamente, Holmes. Watson, essas foram as primeiras palavras sensatas que você disse desde que chegou. Se você quiser, há alguns livros ali. Estou exausto. Como será que uma bateria se sente ao descarregar a eletricidade num material isolante? Às 6 horas, Watson, voltamos a conversar. Mas nossa conversa iria reiniciar muito antes das 6 e com um susto quase tão grande quanto naquela hora em que ele voou para a porta. Fiquei alguns minutos olhando o vulto silencioso deitado na cama, com o rosto quase todo coberto. Holmes parecia estar dormindo. Então, sabendo que não ia conseguir me concentrar numa leitura, comecei a caminhar pela sala, observando as fotos de criminosos célebres penduradas nas paredes. Finalmente, perambulando sem objetivo, fui até a lareira. Espalhados ali em cima do aparador havia alguns cachimbos, pacotes de tabaco, seringas, canivetes, cartuchos de revólver e outras coisinhas. Havia também uma pequena caixa de marfim preta e branca, com uma tampa de correr. Era um objeto muito interessante. Estendi a mão para pegá-la e examinar mais de perto quando foi um grito terrível que ele deu. Um berro que dava para se ouvir da rua. Fiquei gelado e senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Ao me virar, vi Holmes com o rosto transtornado, os olhos quase saltando das órbitas. Fiquei paralisado com a caixinha na mão. Largue isso já, Watson, neste instante. Afundou a cabeça no travesseiro e deu um grande suspiro de alívio quando pus a caixa no lugar. Detesto que mexam nas minhas coisas, Watson. Você sabe disso. Como você me enerva desse jeito? Você é um médico. É capaz de levar qualquer paciente à loucura. Sente-se, homem, e me deixe descansar. Esse incidente me deu uma impressão muito desagradável. A agitação violenta e sem motivo, seguida pelas palavras ásperas, tão diferentes da sua habitual suavidade, deixou claro que a mente de Holmes estava profundamente confusa. De todos os tipos de degradação, a mais deplorável é a degradação de uma mente superior. Fiquei sentado, quieto e reprimido, esperando passar o tempo estipulado. Parece que Holmes também estava olhando o relógio, pois eram quase 6 horas quando ele começou a falar, com a mesma animação febril de antes. Watson, você tem dinheiro trocado? Sim, tenho. Moedas? Algumas. Quantas de 2 cheirinhos? Tenho 5. É pouco, muito pouco. Que azar, Watson. Mas mesmo assim, pode pôr todas elas no bolso do colete. E o resto do dinheiro coloque no bolso esquerdo da calça. Obrigado. Assim você vai ficar muito mais equilibrado. Era uma loucura total. Holmes tremia e mais uma vez emitiu um som que era meio tosse, meio soluço. Agora acenda a luz, Watson, mas tome muito cuidado para que a chama não fique acesa mais do que a metade, nem por um instante. Peço encarecidamente, Watson, tenha cuidado. Obrigado, está ótimo. Não precisa fechar a cortina. Agora, você me fará a gentileza de colocar algumas cartas e papéis em cima da mesa, ao meu alcance? Obrigado. Agora algumas coisas que estão lá em cima, ali, da lareira. Perfeito, Watson. Ali tem também uma pinça para cubos de açúcar. Pegue a caixa de marfim com ela, com muito cuidado. Ok. Agora coloque a caixa aqui, entre os papéis. Ótimo. Agora você pode buscar o Sr. Culverton Smith, na Lower Burker Street, número 13. Para dizer a verdade, minha vontade de ir buscar um médico já tinha diminuído, pois era óbvio que o coitado do Holmes estava delirando e comecei a achar perigoso deixá-lo sozinho. Mas agora, ele é que estava ansioso para consultar-se com essa pessoa, da mesma forma que antes tinha recusado obstinadamente a presença de um médico. Nunca ouvi falar nele, disse eu. É possível, meu bom Watson. Você vai ficar surpreso ao saber que o único homem na face da terra que conhece bem esta doença não é um médico,
mas um fazendeiro. O Sr. Culverton Smith é um conhecido habitante da Sumatra, que está aqui em visita. Esta doença começou a aparecer nos trabalhadores da sua plantação, que fica longe de qualquer tipo de assistência médica. Por isso, ele se pôs a estudá-la, e as consequências foram da maior abrangência. O Sr. Smith é uma pessoa muito sistemática, e eu não quis que você fosse procurá-lo antes das 6 porque sabia que não iria encontrá-lo em casa. Tenho certeza de que ele pode me ajudar. Basta você persuadi-lo a vir até aqui para compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos sobre essa doença. Aliás, estudá-la é o seu passatempo favorito. Estou transcrevendo tudo o que Holmes disse sem interrupções, e não vou indicar as palavras que fazia para tomar fôlego, nem o torcer das mãos, que revelava a dor que ele estava sentindo. Seu aspecto tinha piorado naquelas horas, depois da minha chegada. O vermelho do rosto estava mais intenso, os olhos mais brilhantes, as orelhas mais escuras, e um suor frio aparecia em sua testa. Mesmo assim, ele mantinha aquela mesma elegância e energia no modo de falar. Até o último suspiro, quem dava as cartas era ele. Você vai contar ao Sr. Smith a situação exata em que me encontro, disse ele. Transmita a imagem que você guardou. Um homem às portas da morte, tomado pelo delírio. De fato, não sei por que o leito do mar não vira uma massa compacta de ostras, de tanto que essas criaturas se reproduzem. Estou divagando. É estranho como a mente controla a mente. O que eu estava dizendo mesmo, Watson? As instruções quanto ao Sr. Culverton Smith. Sim. Já lembrei. Minha vida depende disso. Interceda por mim, Watson. Meu relacionamento com ele não é nada bom. O sobrinho dele, Watson. Suspeitei que houve um assassinato e deixei que o Sr. Smith percebesse. O rapaz morreu de uma maneira horrível. O Sr. Smith tem um grande rancor contra mim. Você precisa abrandar o coração dele, Watson. Implore, suplique, traga-o aqui de qualquer jeito. Ele é o único que pode me salvar. O único. Vou trazer. Nem que tenha que arrastar esse homem. Nada disso. Você vai convencer o Sr. Smith a vir até aqui, mas você tem que chegar antes dele. Arranje alguma desculpa para não vir junto. Não esqueça, Watson, você não pode me decepcionar. Você nunca me decepcionou. Todo mundo sabe que existem inimigos naturais que impedem a proliferação daquelas criaturinhas. Você e eu, Watson, já fizemos a nossa parte. Será então que o mundo vai ser invadido pelas ostras? Não, que horror. Fale com ele sobre a minha situação. Diga tudo o que você está pensando. Saí dali com aquela imagem na mente. Um homem com uma inteligência tão magnífica, balbuciando coisas sem sentido, como uma criança tola. Holmes tinha me dado a chave, que aceitei de bom grado, com receio de que ele se trancasse no quarto. A senhora Hudson estava esperando no corredor, trêmula, chorando. Quando fechei a porta, ouvi às minhas costas a voz aguda de Holmes, cantando alguma coisa. Outro acesso de delírio. Na rua, enquanto chamavam um coche de aluguel, um homem se aproximou saindo do nevoeiro. Como vai o Sr. Holmes? Perguntou ele. Era um velho conhecido, o inspetor Morton, da Scotland Yard, vestido à paisana. Está muito doente, respondi. Ele me olhou de um jeito muito esquisito. Se não fosse maldade demais da minha parte, poderia dizer que, na luz da rua, vi o rosto do inspetor como... Que exultante com a notícia. Ouvi dizer qualquer coisa do gênero, disse ele. O coche parou e fui-me embora. Na Lower Burke Street, encontrei uma sequência de belas casas, situadas no limite um tanto indefinido entre Notting Hill e Kensington. A casa onde o coche parou tinha um ar de respeitabilidade, um tanto presunçosa, com antiquadas grades de ferro, uma porta maciça e reluzentes detalhes em bronze. Tudo combinava muito bem com o mordomo solene que apareceu, tendo por trás o brilho cor-de-rosa de uma lâmpada elétrica. Sim, o Sr. Culverton Smith está, Dr. Watson. Muito bem, meu senhor. Vou levar o seu cartão. Meu humilde nome e o título de doutor parece que não impressionaram o Sr. Culverton Smith. Pela porta entreaberta ouvi uma voz aguda, penetrante e antipática. Quem é este homem? O que ele quer? Meu Deus, Staples. Quantas vezes já disse que não quero ser perturbado quando estou trabalhando?
O mordomo explicou a situação num tom conciliador e gentil. Não vou receber os tablets. Meu trabalho não pode ser interrompido dessa maneira. Não estou em casa, diga isso a ele. Se ele quiser mesmo me ver, que venha amanhã cedo. Mais uma vez ouvi a voz suave do mordomo. Muito bem, diga isso mesmo. Ele pode vir amanhã de manhã. Ou então que não venha nunca mais. Não posso deixar que meu trabalho atrase. Pensei em Holmes doente, jogado naquela cama, talvez contando os minutos até que eu chegasse trazendo ajuda. Não era hora de fazer cerimônias. A vida dele dependia da minha presença de espírito. E antes que o mordomo terminasse suas desculpas, eu já havia passado por ele e entrado na sala. Com um grito estridente de raiva, um homem levantou-se da poltrona ao lado da lareira. Vi seu rosto grande, amarelo, grosseiro e oleoso, com uma vasta papada. E debaixo das vastas sobrancelhas ruivas, seus olhos cinzentos, sombrios e ameaçadores. Um boné de veludo se equilibrava de lado na careca cor-de-rosa. O crânio era enorme, mas fiquei espantado ao perceber que se tratava de um homem de constituição pequena e frágil. Os ombros e as costas eram tortos, como se tivesse sofrido de raquitismo na infância. O que é isso? Gritou ele com todas as suas forças. O que significa essa invasão? Não mandei dizer que poderia receber o senhor amanhã de manhã? Sinto muito, disse eu. Mas este assunto não pode esperar. O senhor Sherlock Holmes... A simples menção do nome do meu amigo produziu um efeito extraordinário no homenzinho. A expressão de raiva desapareceu no mesmo instante. Seu rosto ficou tenso e alerta. O senhor vem da parte de Holmes? Perguntou ele. Acabo de chegar da casa dele. E ele como está? Holmes está muito doente. É por isso que vim buscar o senhor. O homem me indicou uma cadeira e voltou para sua poltrona. Enquanto ele se sentava, vi de relance seu rosto refletido no espelho que ficava na parede acima da lareira. Podia jurar que nele havia um sorriso maldoso, perverso, mas tentei me convencer que tinha sido alguma contração nervosa, já que um segundo depois ele se virou para mim, trazendo no rosto uma expressão de sincera preocupação. Lamento muito ouvir isso. Eu só conheço Holmes devido a alguns negócios que fizemos, mas respeito muito seus talentos e seu caráter. A especialidade dele é o crime, na minha são as doenças. Para ele, o vilão, para mim, o micróbio. Aquelas são as minhas prisões, continuou, apontando para uma série de garrafas de vidro enfileiradas numa mesinha. Dentro daquelas culturas de gelatina estão presos alguns dos piores criminosos do mundo. Foi por causa desses seus conhecimentos específicos que o Sr. Holmes me pediu para vir aqui. Ele o tem em alta conta e disse que o senhor é a única pessoa em Londres que pode ajudá-lo. O homem teve um sobressalto, seu boné caiu no chão. Ora, mas por quê? Por que motivo o Sr. Holmes acredita que eu poderia fazer alguma coisa por ele? Porque o senhor conhece bem as doenças orientais. Mas porque ele acha que essa doença que ele contraiu vem do Oriente? Porque, por necessidades profissionais, ele andou trabalhando entre os marinheiros chineses do porto. O Sr. Culverton Smith sorriu satisfeito e pegou o boné. Então é por isso. Bem, acho que o problema não é tão sério como o senhor está pensando. Há quanto tempo ele está doente? Há uns 3 dias. E está tendo delírios? Sim, às vezes. Então parece que é sério. Bem, seria desumano não atender ao chamado de um homem doente. Detesto interromper meu trabalho, Dr. Watson. Mas este caso é uma exceção. Eu vou com o senhor agora mesmo. Lembrei-me da exigência de Holmes e disse: tenho outro compromisso. Muito bem, irei sozinho. Tenho anotado o endereço do Sr. Holmes. Fique tranquilo. Estarei lá daqui a meia hora, no máximo. Foi com o coração nas mãos que entrei mais uma vez no quarto de Holmes. Achava que na minha ausência, o pior poderia ter acontecido. Foi com enorme alívio que vi que Holmes tinha melhorado muito nesse período. Seu aspecto continuava horrível, mas não havia nenhum sinal de delírio. A voz estava fraca, é verdade, mas transparecia ainda mais a vivacidade e a lucidez de sempre. E então, Watson, falou com ele? Falei. Ele já vem vindo. Excelente, Watson, excelente. Você é o melhor mensageiro do mundo. Ele queria vir comigo. Não ia dar certo, Watson. É óbvio que seria impossível. Ele perguntou qual era a minha doença? Sim, e falei dos chineses do cais do porto. Ótimo, Watson. Você fez tudo o que um bom amigo poderia fazer.
Agora pode desaparecer da cena. Preciso esperar para ouvir a opinião dele, naturalmente, mas tenho motivos para crer que a opinião dele vai ser muito mais sincera e útil se ele pensar que estamos a sós. Tem espaço suficiente para você atrás da cabeceira da minha cama. Mas Holmes, receio que não haja outra alternativa, Watson. Este quarto não tem nenhum outro lugar que possa servir de esconderijo, o que é uma vantagem, pois assim não desperta suspeitas. Mas se você ficar bem ali, acho que vai dar certo. De repente, ele se sentou, com um rígido ar de alerta no rosto abatido. Aí vem o coach. Rápido, rápido, homem, pela amizade que você me tem. E não sai daí, aconteça o que acontecer. Não saia de jeito nenhum, entendeu? Não fale, não se mexa, só fique com os ouvidos bem atentos. Um segundo depois, já havia desaparecido qualquer traço daquele repentino acesso de energia e sua autoridade e lucidez se transformaram no murmúrio incompreensível de um homem semidelirante. O esconderijo onde tive de entrar de maneira tão repentina, pude ouvir os passos na escada e a porta do quarto abrir e fechar. Então, para minha surpresa, houve um longo silêncio, quebrado apenas pela respiração ofegante de Holmes. Imaginei que nosso visitante estivesse parado perto da cama, olhando para o doente, e finalmente, aquele estranho silêncio foi quebrado. Holmes, Holmes, exclamou ele, no tom insistente de quem tenta acordar alguém que está dormindo. Está me ouvindo? Holmes? Escutei então um barulho, como se ele estivesse sacudindo com força o doente pelos ombros. Sr. Smith. É o senhor, disse Holmes com a voz muito fraca. Quase não tinha esperanças de que o senhor viesse. O homem riu. Pois é. Mas como o senhor está vendo, aqui estou eu. Pagar o mal com o bem, Holmes. O mal com o bem. É muita bondade sua. Muita nobreza da sua parte. Admiro muito os seus conhecimentos. O visitante deu um riso sarcástico. Ah, sim. Felizmente o senhor é a única pessoa aqui em Londres que pensa assim. O senhor sabe que doença é essa? A mesma, disse Holmes. Ah, o senhor reconhece os sintomas? Infelizmente eu reconheço. Não me surpreenderia nada, Holmes. Não me surpreenderia nem um pouco se fosse a mesma doença. Péssimas perspectivas para você. O coitado do Victor morreu depois de 4 dias. E era um jovem rapaz, forte e cheio de energia. Foi mesmo uma grande surpresa, como você disse, que ele contraísse uma doença asiática tão rara, ainda mais aqui, bem no coração de Londres. E logo uma doença que eu mesmo tinha estudado e pesquisado muito. Que coincidência, Holmes. Você foi muito esperto de perceber isso, mas nada generoso ao sugerir que as duas coisas têm relação de causa e efeito. Eu sabia que foi você. Ah, sabia mesmo? Bem, seja lá como for, não podia provar. E o que me diz da sua atitude, hein, Holmes? Primeiro fica espalhando boatos sobre mim, depois vem se arrastando, me pedindo para ajudar quando está com um problema? Que tipo de jogo é esse, hein? Eu ouvi a respiração difícil, ofegante do doente. Quero água, disse com muito esforço. Você está por um fio, meu caro. Mas antes, quero trocar umas palavrinhas com você. É por isso que vou te dar essa água. Pronto. Não derrube. Isso. Você está entendendo o que eu digo? Holmes deu um gemido e sussurrou. Faça alguma coisa por mim. O que passou, passou. Vou parar de pensar nessas coisas, eu juro que vou. Me cure e eu esqueço tudo. Tudo o quê? Tudo sobre a morte de Victor Savage. Agora há pouco você praticamente admitiu que foi você mesmo que o matou. Eu vou esquecer tudo isso. Pode esquecer ou lembrar, tanto faz. De qualquer forma, você não vai para o banco das testemunhas. Vai para outro lugar, Holmes. Isso sei. Não tem a menor importância que você saiba como o meu sobrinho morreu. Não é sobre ele que estamos falando, é sobre você. Sim, sim. A pessoa que foi me procurar, eu esqueci o nome, disse que você contraiu a doença no porto entre os marinheiros. Só pode ter sido lá. Você tem muito orgulho da sua inteligência, não é, Holmes? Você se acha muito esperto, não é mesmo?
Mas agora encontrou alguém mais esperto do que você. Pense um pouco, Holmes. Não consegue imaginar um outro modo de ter pego essa doença? Não consigo pensar em nada. Minha cabeça está vazia. Pelo amor de Deus, me ajude. Eu vou te ajudar sim. Eu vou te ajudar a entender a sua situação. E como você foi parar aí. Quero que você saiba antes de morrer. Me dê alguma coisa para aliviar a dor. Está doendo, não é? Aqueles amarelos sempre davam uns grunhidos quando ia chegando o fim. É um tipo de cólica, creio eu. Sim. É uma cólica. Bom, pelo menos você entende o que estou dizendo. Preste atenção. Você se lembra de algum incidente que aconteceu na sua vida? Mais ou menos na época em que os sintomas começaram? Não, nada. Pense bem. Estou muito fraco para pensar. Está bem, eu vou te ajudar. Não chegou alguma coisa pelo correio? Pelo correio? Uma caixa, por acaso? Eu estou desmaiando. Eu vou morrer. Escute, Holmes. Houve um som, como se ele estivesse sacudindo o pobre homem agonizante. Eu já não estava aguentando mais ficar ali quieto no meu esconderijo. Você tem que me ouvir. Você vai me ouvir. Não se lembra de uma caixa, uma caixinha de marfim? Chegou na quarta-feira, você abriu, não está lembrando? Sim, abri. Tinha uma mola enfiada dentro, devia ser alguma brincadeira. Não era brincadeira nenhuma. Você vai ver só. Seu idiota, você levou o que merecia. Quem mandou você atravessar o meu caminho? Se tivesse me deixado em paz, eu não teria feito nada contra você. Estou lembrando, disse Holmes. A mola, saiu sangue, a caixa. Essa aí é em cima da mesa. Caramba, é ela mesma? Aliás, posso muito bem sair daqui com ela no bolso. E lá se vai a sua última prova. Mas agora você já sabe a verdade, Holmes. E pode morrer sabendo que fui eu quem matei você. Você sabia demais sobre a morte de Victor Savage. Por isso te mandei pra junto dele. Seu fim está próximo, Holmes. Vou ficar sentado aqui, vendo você morrer. A voz de Holmes tinha enfraquecido, até se tornar um sussurro quase inaudível. O quê? Perguntou Smith. Aumentar a luz? As sombras da noite começaram a cair, não é? Está bem. Vou fazer isso. Assim posso te ver melhor. Foi até o outro lado do quarto. E de repente a iluminação ficou mais forte. Mais alguma coisa que eu possa fazer por você, meu amigo? Um cigarro e um fósforo. Quase dei um grito de alegria e surpresa. Holmes estava falando com sua voz normal. Um pouco fraca, talvez. Mas era aquela voz que eu conhecia. Houve um longo silêncio e senti que Culverton Smith estava parado, quieto, surpreso, olhando para seu interlocutor. O que significa isso? Finalmente ouvi Smith dizer, num tom seco e áspero. O melhor modo de representar um papel é vivê-lo, disse Holmes. Dou-lhe minha palavra de que nos últimos 3 dias não comi bem nem bebi nada. Até que você fez a gentileza de me dar aquele copo d'água. Mas o que acho mais difícil de suportar é a falta do tabaco. Aqui está. Um cigarro. Ouvi alguém riscando um fósforo. Sim é muito melhor. Ei, será que estou ouvindo os passos de um amigo? Ouvi passos lá fora. A porta se abriu e o inspetor Morton entrou no quarto. Tudo em ordem, inspetor. Aí está o seu homem, disse Holmes. O policial fez as advertências de praxe. O senhor está preso acusado do assassinato de um certo Victor Savage, concluiu. E pode acrescentar da tentativa de assassinato de um certo Sherlock Holmes, completou meu amigo com uma risadinha. Para poupar trabalho a um inválido inspetor, o senhor Culverton Smith fez a gentileza de dar o sinal que tínhamos combinado, aumentado a luz. A propósito, o prisioneiro tem uma caixinha no bolso direito do casaco, que seria bom o senhor guardar. Obrigado. Se eu fosse o senhor, tomaria muito cuidado. Coloque-a aqui. Ela pode ser útil no julgamento. De repente houve uma movimentação e ouvi um barulho de luta seguido de um som metálico e de um grito de dor. O senhor vai acabar se machucando, disse o inspetor. Fique quieto, sim? Ouvi o clique das algemas sendo fechadas. Grande armadilha, gritou uma voz alta e ríspida. Isso vai botar você no banco dos réus, Holmes. E eu não. Ele me pediu para vir aqui tratar dele. Fiquei com pena e vim.
Agora, sem dúvida nenhuma, ele vai inventar que eu disse coisas para poder confirmar as suas suspeitas malucas. Você pode mentir o quanto quiser, Holmes. Minha palavra vale tanto quanto a sua. Meu Deus! Exclamou Holmes. Tinha esquecido completamente dele. Meu caro Watson, devo-lhe 1000 desculpas. Como é que pude esquecer de você? Não preciso lhe apresentar o Sr. Coverton Smith, pois creio que vocês já se conheceram hoje à tarde. O coche está lá embaixo? Vou logo em seguida, assim que trocar de roupa. Posso ser de alguma utilidade na delegacia. Era disso mesmo que eu estava precisando, disse Holmes, tomando uma taça de vinho tinto e comendo biscoitos enquanto se aprontava. Não tenho hábitos muito regulares, como você sabe, e uma proeza dessas não é tão difícil para mim como para a maioria das pessoas. Era fundamental que eu conseguisse deixar a Sra. Hudson impressionada com a gravidade do meu estado, já que ela teria que transmitir tudo isso para você, e você, por sua vez, para ele. Você não ficou ofendido, ficou, Watson? Você há de convir que entre todas as suas qualidades não se inclui a dissimulação. Se você soubesse do meu segredo, nunca conseguiria fazer com que Smith sentisse necessidade de vir até aqui com urgência, o que era o ponto vital de todo o plano. Conhecendo a natureza vingativa de Smith, eu tinha plena certeza de que ele viria ver com os próprios olhos o resultado do seu trabalho. Mas a sua aparência, Holmes, aquela cara horrível, 3 dias de jejum absoluto, não deixam ninguém mais bonito, Watson. E quanto ao resto, não era nada que uma esponja com sabão não pudesse curar. Colocando um pouco de vaselina na testa, beladona nos olhos, ruge nas maçãs do rosto e crostas de cera de abelha ao redor dos lábios, pode-se conseguir resultados bem satisfatórios. Até já pensei em escrever um trabalho sobre as várias maneiras de se passar por doente. Além disso, falar de vez em quando sobre moedas, ostras ou qualquer outro assunto fora do contexto produz um bom efeito de delírio. Mas por que você não me deixava chegar perto de você, na verdade? Não havia infecção nenhuma? E você ainda pergunta, meu caro Watson? Acha que não tenho nenhuma consideração por suas qualidades de médico? Seria possível que você fosse diagnosticar como desenganado um paciente que, embora fraco, não tivesse aumentado de pulsação nem de temperatura? A uns 4 passos de distância, eu ainda conseguia enganá-lo. Se não desse certo, quem é que iria trazer o meu Smith até aqui? Para minha armadilha? Não, Watson. Não toque nessa caixa. Se você olhar pelo lado, dá para ver que tem uma mola enfiada como um dente de cobra, que levanta quando se abre a caixa. Eu diria até que foi um dispositivo desse tipo que matou o coitado do Savage, que era um obstáculo para esse monstro receber uma herança. Além disso, minha correspondência é muito variada, como você sabe, e fico de sobreaviso em relação a qualquer pacote que chega. Mas eu sabia muito bem que, se fingisse que ele tinha conseguido o que queria, ele mesmo poderia confessar. E levei meu desempenho até o fim, como um verdadeiro artista. Obrigado, Watson. Ajude-me a vestir o casaco. Quando tudo estiver terminado na delegacia, acho que não seria nada mal irmos aos Simpsons para um bom jantar.